Queridos irmãos, que a preciosa paz esteja sobre todos vocês. Eu quero deixar uma mensagem para a meditação de todos vocês. Mateus capítulo 13 fala sobre a parábola do semeador. Jesus Cristo estava ali no deserto e uma multidão se aproximou dele. E ele, abrindo a sua boca, ele dizia: um certo semeador saiu a semear. Ele falou isso por parábola, porque ele veio para aquele povo trazendo a boa mensagem, a semente, que é a palavra de Deus. E certamente ele viu aquele campo fértil, e ele então, abrindo a sua boca, ensinava dizendo: um certo semeador saiu a semear. E quando ele semeava, uma boa parte da semente caiu entre pedras, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou, porque não tinha raiz. Outra parte da semente caiu entre os espinhos. Cresceram, mas os espinhos sufocaram. E outra parte da semente caiu em terra boa, em terra fértil. E ele disse que uns produziu 100, outros 60 e outros 30. Esta palavra é exclusivamente ao povo judeu, porque Jesus Cristo, ele estava ali pregando o evangelho do reino aos judeus. O reino que seria estabelecido no fim dos tempos, e vai ser, é o reino milenial. A Bíblia diz que os judeus serão colocados por cabeça deste mundo e não por cauda. Ao seu tempo vai vir o cumprimento. E Jesus Cristo, dizendo essa parábola, os discípulos ficaram curiosos, querendo entender esta parábola. E nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, no meio desta parábola, ele disse que eles não iriam entender. Por isso que Jesus falava por enigma para eles. Porque não era o tempo completo do cumprimento desta palavra. E os discípulos então lhes fizeram a seguinte pergunta: por que fala a eles por parábolas? E Jesus respondeu e lhes disse: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Porque Jesus Cristo tinha plano para com os seus discípulos. Os discípulos não tinham total noção o que eles seriam chamados no futuro. Os discípulos estavam com Jesus Cristo no tempo da pregação do Evangelho do Reino. Mas em breve tempo, Jesus Cristo ia transmitir a eles outro Evangelho, que é o Evangelho da Graça, porque eles, os discípulos, iriam servir no futuro próximo como as bases da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Para os judeus, Jesus pregou o Evangelho do Reino. Para a Igreja, não é o Evangelho do Reino, é o Evangelho da Graça. Os discípulos estavam com Jesus Cristo porque Jesus veio para fazer a transição do Velho Testamento para o Novo. E a transição seria a sua morte e ressurreição. Enquanto Jesus estava com eles, Jesus estava tratando com o povo judeu. Na Bíblia vemos que o povo judeu
é o trigo. E Jesus Cristo falou que o joio iria crescer também junto com o trigo. Os discípulos preocupados disseram para Jesus: quer que nós vamos e arrancamos o joio? Jesus Cristo disse: não. Há de ser que vocês, arrancando o joio, o trigo saia junto. Nesta parábola, o joio significa os falsos judeus. O trigo é os judeus verdadeiros. Aqui não quer dizer nada sobre a igreja. Está falando exclusivamente ao povo judeu. O trigo verdadeiro é o povo judeu. E o joio, os falsos. E olha o destino do trigo. O destino do trigo é o reino de Deus, o reino milenial. E o destino do joio é o fogo. Porque no fim dos tempos haverá, no fim dos tempos vai haver a grande colheita, a grande separação. Vemos no livro do Apocalipse, capítulo 14, ali fala sobre a grande separação de judeus verdadeiros e falsos. Porque Jerusalém é a cidade do grande rei. Israel é a nação peculiar de Deus. Os judeus têm sofrido ao longo do tempo por causa da desobediência. Nos tempos que o Senhor Jesus estava aqui, eles o perseguiram a ponto de o matarem. Estava na profecia que sem derramamento de sangue não poderia haver remissão de pecado. Em Mateus 13, 39 diz, olha o que diz, Mateus 13 e 39. Note bem, 13 e 39. O inimigo é o que semeou, e o dia e o diabo e a ceifa é o fim do mundo. O inimigo que semeou o joio é o diabo. E a ceifa, a colheita, é no fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Os seres humanos não são obrigados a crer em Deus ou aceitar a Jesus. Não, a Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Mas é necessário a pregação do Evangelho. Foi o Senhor Jesus que disse para os seus discípulos irem por todo o mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Com promessa. Aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. Porque no fim dos tempos vai haver a separação de judeus verdadeiros e judeus falsos. Judeus falsos, o joio, judeus verdadeiros, o trigo. Mas a mensagem do Senhor Jesus Cristo foi repassada para o mundo todo, porque está escrito lá no Evangelho que eles rejeitaram. Mas todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A bênção passou para o mundo todo. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo está pregado hoje em boa parte do mundo. Milhões de brasileiros, africanos, japoneses,
coreanos, pessoas de todas as partes do mundo hoje fazem parte da igreja porque um dia acreditaram na pregação do Evangelho e o aceitaram Jesus como único e suficiente Salvador de suas vidas. Para esses que aceitaram a Jesus de coração e permaneceram e estão permanecendo de pé, tem promessa gloriosa, nenhuma condenação há para eles. O mundo todo recebeu a bênção do Evangelho. Mas para os judeus é promessa. Desde os primórdios, Deus disse para Abraão que por sua causa abençoaria, por sua causa abençoaria o seu povo. Abraão foi amigo de Deus. Ele resolveu ser obediente a Deus e Deus disse: aquele que te abençoar, eu te abençoarei. Aqueles que te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Jesus é a bênção do povo judeu. E eles rejeitaram esta bênção. Passaram esta bênção para todo mundo. Mas quando Deus disse: aqueles que te abençoar, eu te abençoarei, e aqueles que te amaldiçoar, eu amaldiçoarei, está falando sobre nações. Por isso é que, no fim dos tempos, o juízo de Deus vai se aplacar sobre o mundo. Hoje, Deus vê um mundo rebelde, mas Deus ama este mundo pecador. Porque estamos no tempo da graça. Ainda há misericórdia de Deus para todos aqueles que se chegarem para Ele. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. E por causa do amor de Deus sobre o pecador, Deus está dando tempo para o pecador vir para Jesus. Porque o fim está chegando. E no fim dos tempos haverá grande colheita. Começando por Israel. Porque está escrito na palavra de Deus: quem semeou a semente, que é o joio, é Satanás. Quem semeou a boa semente foi Jesus Cristo. O joio, os judeus falsos. O trigo, os judeus verdadeiros. E no fim dos tempos, os judeus serão colhidos um a um. É o que a Bíblia diz, eles serão colhidos um a um em toda a face da terra. Hoje, eles estão lá em Israel, cidade linda, maravilhosa, como Tel Aviv e outras, e Jerusalém, a cidade do grande rei. Mas tem muitos judeus ainda perdidos pelo mundo. E eles vão ser colhidos um a um. A igreja será arrebatada no final dos 7 anos. Antes da segunda vinda de Jesus Cristo, ele vai mandar os seus anjos com rijo clamor de trombetas, Mateus 24 e 31, os quais ajuntarão seus escolhidos em todas as partes do mundo. Não é só os 144 mil, não. É judeus que ainda ficaram pelo mundo, serão colhidos. Tem judeus verdadeiros espalhados no mundo inteiro, mas tem judeus falsos também. Os anjos vão fazer a grande colheita. Eles vão colher só o trigo, os judeus verdadeiros. Os judeus falsos não serão colhidos. Isso é antes da segunda vinda de Jesus.
Jesus Cristo virá com a igreja em sua segunda vinda. Por isso é que a igreja é pré-tribulacionista. É a Bíblia que afirma isso. A igreja será colhida, arrebatada, levada para a glória de Deus 7 anos antes da segunda vinda de Jesus. E na segunda vinda de Jesus, olha o que vai acontecer nesse mundo. Boa parte, ou quase toda a humanidade, vai estar selada com o selo do anticristo. Aos bilhões estarão selados. Agora, nesse momento, o mundo está em desobediência, mas o amor de Deus está sobre os seres humanos. Mas vai chegar o dia em que Deus olhará para o mundo e bilhões de seres humanos estarão selados com a marca da besta. Perderam, então, o valor para Deus. Por isso é que vai ser a grande colheita. Os anjos vão colher os judeus verdadeiros e depois haverá outra colheita, que é a colheita das uvas amargosas. Os anjos colherão, em Mateus 24, 31, os judeus verdadeiros que estão sobre toda a terra. Depois haverá outra colheita terrível. A colheita das uvas amargosas está lá em Mateus capítulo 13, verso 39, Apocalipse capítulo 14 e verso 14. Mateus 24, 40 e 41. Estarão 2 no campo, um será levado e um será deixado. Estarão 2 no moinho, uma será levada e outra será deixada. O levado aqui é para juízo. O deixado aqui é deixado para entrar no milênio. O julgamento das nações vai chegar, Mateus 25. Quando o Senhor Jesus estiver aqui, as nações serão julgadas. Não sabemos dimensionar como será isso. Mas ele vai colocar os bodes à sua esquerda, as ovelhas à sua direita. E para as ovelhas ele vai dizer: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Ele está falando ali, não é para a igreja, é para judeus. E para alguns que se esforçaram para permanecer de pé em meio à grande tribulação e estarão vivos naquele tempo. É para esses. Vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Já estava na presciência de Deus, o reino milenial. Porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste água, estive nu e me vestiste, estrangeiro e me hospedaste, na prisão e foste me visitar. Quando te vimos dessa maneira, ele vai dizer: tudo aquilo que fizeram os meus pequeninos, a mim o fizeste. Vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino. Jesus está cumprindo ali, Mateus 5, aonde diz, os mansos herdarão a terra. Ele está dando posse para o povo judeu, os verdadeiros. Mas os falsos, está escrito sobre eles, que eles serão colhidos também. Os levados em Mateus 24, 40 e 41 são os levados para juízo.
E quem levará eles? Os anjos de Deus. Vão ser levados para onde? Para o grande lagar da ira. Deus preparou já esse banquete infernal e já tem convite para as aves, para os abutres, para irem para esse lugar e devorar as carnes dos homens, dos poderosos. O mundo vai passar por esse juízo. Mas aos rebeldes, aqueles que aceitaram a marca da besta, em todas as nações, aos grandes reis, aos presidentes, aos parlamentares, aos grandes tribunos deste mundo, junto com bilhões e bilhões de pessoas que aceitaram a marca da besta, eles vão receber esta palavra: apartai-vos de mim, malditos, porque eu tive fome e não me deste de comer. Tive nu e não me vestiste, estrangeiro e não me hospedaste, preso e não foste me visitar. Quando te vimos dessa maneira? E ele vai dizer: aquilo que não fizeste a um dos meus pequeninos, a mim não fizeste. Por isso é que estamos vivendo em um mundo de esquerda, em um mundo rebelde, aonde predomina o pecado, a imoralidade, o ateísmo, a maçonaria, a religião falsa, predomina neste mundo, mas o dia do juízo vai chegar e está perto. Mas antes desse juízo chegar, a igreja fiel do Senhor Jesus Cristo será arrebatada. E quando eu estou falando igreja fiel, não estou falando da Assembleia, da Batista, nem Metodista, nem Wesleyana, não estou falando de nenhuma. Eu estou falando de seres humanos que aceitaram a Jesus Cristo de todo o coração e estão se esforçando para continuar de pé diante de Deus. É claro que em todos os ministérios tem alguém de Deus e vai ser arrebatado. Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo está sobre toda a face da terra. Porque está escrito que ele comprou para Deus seres humanos de todas as nações, tribos, povos e línguas, e para Deus ele os fez reis e sacerdotes. Toda imoralidade, toda injustiça, toda roubalheira, todo coração enganoso que hoje pensa que vai ficar impune, não vai. Porque o Senhor Jesus Cristo está assentado no mais alto e poderoso trono e nada foge dos seus olhos, nada foge. O dia do juízo vai chegar. Por isso, quando ele chegar para aplacar o juízo, será sem misericórdia. Porque ele está dando tempo. E o ser humano não está aproveitando o tempo que ele está dando. Mas o tempo está para acabar. Enquanto estamos no dia chamado hoje, é tempo de nos voltarmos para Deus. Eu quero encerrar aqui para o vídeo não ficar muito longo. Mas olha os julgamentos que vai acontecer. Nenhuma condenação há para os que estão em Jesus Cristo. Está falando da igreja que será arrebatada. Mas depois disso, o mundo será aplacado com os juízos. 21 tipos de juízo se aplacará neste mundo. 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Israel será julgado pelos 12 apóstolos do Cordeiro. As nações serão julgadas
por Jesus Cristo. Os demônios, os espíritos maus serão julgados pela igreja. Porque está escrito na Bíblia Sagrada que Satanás será esmagado debaixo dos vossos pés, dos pés da igreja. Todos aqueles que estão na igreja de Cristo, que será arrebatada, serão privilegiados, porque deram valor à graça. E graça não é uma denominação, graça não é um ritmo de algum ministério, não. Graça é favor imerecido que chegou a nós, que é o perdão do Senhor Jesus Cristo, junto com a justificação. Recebemos o perdão e a justificação dele. E iremos receber, após o arrebatamento, a glorificação dele. Que a graça e a paz da parte de Deus seja sobre todos vocês de maneira abundante. Deus vos abençoe.